Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha pele, o que aconteceu, por que minha pele estava tão ruim, o que eu fiz pra realmente hoje tá com uma pele bem melhor. Lógico que eu tô com uma maquiagem aqui, com uma base de alta cobertura, mas eu vou colocar aqui pra vocês como que está a minha pele hoje. Ela tá bem melhor mesmo. Ficaram algumas marcas, algumas manchas, né? Mas isso daí a gente resolve com o tempo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal no começo do ano passado falando sobre a minha pele, né? E que alguns anos atrás eu fui no endocrinologista, estava tendo bastante acne, e ela me falou que eu devia ter ovários policísticos. Na hora que eu entrei no consultório, ela bateu o olho e falou isso. E aí fizemos exames, mas não deu nada nos exames, porque na época também eu tava tomando o anticoncepcional, o Yasmin, que já tratava a síndrome, né? E tava fazendo exercício físico, tava me alimentando melhor e tudo mais. Então, assim, os exames não deram nada que pudesse indicar síndrome de ovário policístico. Aí, beleza, né? A médica falou assim, deve estar mascarado e tudo mais, mas você não precisa ter realmente os resultados clínicos para apresentar os sintomas. Como eu não tinha outra opinião e tudo mais, eu fiquei meio confusa na época. Eu não sabia se eu tinha realmente ou não e se eu tinha que tratar dos ovários policísticos mesmo, né? Daí eu continuei com o anticoncepcional, tudo mais, e minha pele ficou muito bem, obrigada, por bastante tempo. Em agosto de 2017, eu resolvi parar o meu anticoncepcional. Tava tomando Yasmin ainda, minha pele tava legal, né? Tinha uma espinha ou outra de vez em quando, mas a minha pele tava legal. E daí eu percebi que foi questão assim de 2 meses, tá? Minha pele começar a se revoltar comigo e começou a estourar um monte de espinha de novo. Uma coisa que, na verdade, eu não me atentei na época que eu tava, né, tipo, nessa época, né, como se fosse, nossa, 300 anos atrás, que eu engordei muito rápido. Sabe, eu realmente engordei muito rápido e eu não tava comendo exatamente pra ter engordado daquela forma, sabe? Só que, como eu tava tão bem comigo mesma, eu, tipo, nem sabe? Eu tava bem, sei lá, tava bem. Então eu nem liguei, sabe, se eu tava mais gordinha ou não. Não gordinha, né? Mas assim, fora do meu peso, né? Eu sabia que eu tava fora do meu peso porque, assim, as minhas roupas estavam ficando apertadas, né? Então isso eu sabia, né? E quando eu parei o anticoncepcional, eu tava morando nos Estados Unidos ainda, né? Muitos de vocês sabem. E eu fiz essa decisão de parar o anticoncepcional também assistida pela minha médica lá, sabe? Não foi assim, vou parar do nada, sabe? Foi uma decisão que foi pensada. E quem sabe, né? No ano que vem, a gente quer ter filho, não sei, né? Deixa rolar, falei. Deixa rolar. Aí começou o meu pesadelo de novo. E o meu ciclo de acne era muito característico, assim. Eram 2 picos de piora no mês. Um era na época da ovulação, do período fértil, coisas assim. E o segundo na TPM, né, que precede a menstruação. Nesses 2 períodos, que dava às vezes uma semana, 10 dias, a minha pele ficava ruim de um jeito que nada fazia melhorar, nada impedia, sabe? Só piorava. E era nessas horas que eu ficava desesperada. Quando passava esses períodos, a minha pele dava uma leve melhora. E aí quando eu comecei a ter muitos problemas com acne de novo, não sei o que, eu voltei na médica e falei, olha, tô com esses problemas, tô tentando acertar a alimentação, mas não tá dando jeito, tudo que eu passo no rosto não funciona. Você não pode me dar um exame de sangue ou um ultrassom, porque, né, agora que eu tô sem anticoncepcional já faz, sei lá, 6 meses, pode ser que a gente consiga diagnosticar se eu tenho mesmo ovário policístico ou se é outro problema, ou se eu tenho que atacar outro problema, é outra causa que tá fazendo com que a minha pele reaja dessa forma, né? Eu quero saber o que tá acontecendo. E ela não quis me dar os exames. Lá nos Estados Unidos é um parto para você realmente conseguir as coisas, sabe? Tipo, fazer exames profiláticos, sabe? Exames de prevenção. É muito difícil. Os caras não querem que você faça, sabe? Não, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai ver que vai melhorar. Aí você vai lá, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, não melhora. Aí você fala, putz, e agora? O que eu faço, né? Aí ela falou pra eu mudar toda a minha alimentação. Olha, diminui carboidrato, diminui alimentos de origem animal, um monte de coisa. Eu falei, tá bom, vou fazer. Fiz. Emagreci. Emagreci acho que 5 quilos, tipo em 2 meses.
Só que a acne em si, ela era persistente, sabe? Não tava tendo muito resultado. E pior, sabe? Sem o anticoncepcional, eu tenho muita cólica. Mas assim, muita cólica. Cólicas assim, de eu parar no hospital, de eu desmaiar e vomitar, enfim. Mesmo com essa alimentação mais regrada, eu tava tendo essas cólicas assim, super insuportáveis, sabe? Enfim, eu não consegui resolver meu problema lá, né, só com alimentação, tava fazendo exercício físico também, voltei pro Brasil, definitivo agora em setembro, e fui atrás de resolver o problema, né? Passei por 3 médicos, o endócrino, 2 ginecologista e o dermatologista. Fiz os exames, batata, deu o tal dos ovários policísticos. E deu, assim, realmente nos 2 ovários, bastante cistos, os ovários aumentados e tudo mais. Os 3 falaram que a única alternativa que eu tinha agora era o anticoncepcional, porque os efeitos de ficar sem o anticoncepcional estavam sendo muito piores, trariam mais riscos ainda, né, do que exatamente eu tomar um anticoncepcional. E então, como eu tava com uma situação bem complicada, eu tinha que, atacar realmente o problema rapidamente, né? Voltar o anticoncepcional, normalizar o meu organismo e se eu querer engravidar mais pra frente, se eu quiser fazer outro tratamento, sei lá, vou poder fazer tudo isso, só que depois de eu controlar a situação atual. Nesse meio tempo, de eu realmente fazer todos os exames e sair todos os resultados, voltar no retorno, blá 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 blá, eu tinha ido na dermatologista e a dermatologista já queria me passar Roacutan. Eu falei, não vou tomar, eu quero outra alternativa, eu acho que tomar Roacutan assim de cara e sem saber realmente se vai dar coisa, se vai dar realmente ovário policístico, eu gostaria de ter uma alternativa, falei pra ela, né? E aí ela falou, não, tem uma alternativa, só que não é tão eficiente, blá 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 blá. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu prefiro tentar essa alternativa mais branda, vamos dizer assim, né? Porque do que realmente ir tomando o Roacutan assim de uma vez sem às vezes sem necessidade, né? E realmente, se fosse, né, como eu sabia que era uma acne hormonal, se eu não tratasse o problema hormonal, a minha acne não ia curar. E o Roacutan ia ser paliativo. Nesse meio tempo que eu não tinha os exames todos prontos e eu ainda não tinha voltado com o anticoncepcional ainda, ela me passou esse antibiótico, chama Tetralizal. Ele só pode ser comprado com receita médica, então assim, não tô indicando remédio pra ninguém, pelo amor de Deus. Não tô fazendo isso, não tô falando pra você ir lá e comprar esse remédio que vai resolver sua vida, porque não vai, não faça isso. E também não é qualquer coisa que você vai tomando, né? Tem que ter um acompanhamento. E aí eu fui lá e comprei esse remédio. E junto com ele, ela me passou também esse ácido aqui, é o ácido azelaico, ele chama, sei lá, Azelan. Ele também é um medicamento que necessita de prescrição médica, então assim, não é qualquer pessoa que pode ir lá e sair passando um negócio na cara. Sempre tem que ter orientação médica para esse tipo de coisa, tá bom? Pelo amor de Deus, não vamos sair comprando remédio aí, passando as coisas na cara, tomando, porque pode ser que o negócio piore, né? Nas melhores das hipóteses, enfim. Então aí eu comecei esse tratamento dermatológico antes do anticoncepcional e não adiantou nada. Sabe o que é nada? É nada. Simplesmente parecia que eu tava tomando placebo, passando creminho Monange na cara. Aí pro segundo mês, eu já tava com todos os exames prontos, né, já tinha ido no retorno, daí me indicaram a voltar ao anticoncepcional. Voltei pro Yasmin, e aí quando eu comecei a segunda caixa desse antibiótico, eu já comecei a ver mais melhora na pele, né, na condição da pele, do que no primeiro mês. Só que o que eu percebi que acontecia era que a acne estava lá, ela inflamava tudo, só que ela não ficava tão grande mais quanto ela ficava antes, sabe? Ela não saía pra fora, ela não ficava com ponta. E aí ela ficava com aquele pus lá dentro um tempão, e vermelha, super vermelha, super vermelha. E aí eu percebi que, depois que eu comecei a tomar esse remédio, a minha pele começou a manchar muito mais, sabe? Tipo, às vezes algumas espinhas que nem tinham saído, né, assim, ou eu tinha espremido, nada disso, elas ficavam super, super, super vermelhas e mesmo quando a acne tinha regredido, a inflamação tinha regredido, ficou o ponto vermelho lá. Então eu percebi que, por um lado,
que o remédio ajudou a diminuir a inflamação, né? Ele começou a manchar mais a minha pele. E eu terminei a segunda cartela do anticoncepcional também. Terminei o segundo mês do antibiótico e a segunda cartela do anticoncepcional. Eu tô percebendo que o anticoncepcional também tá fazendo um efeito agora. Saiu algumas espinhas e tal, agora pra TPM, mas foram espinhas assim mais fáceis de tratar e que já praticamente já saíram todas, sabe? Mas aquelas espinhas, aquele cluster de espinhas assim que tinha um monte, realmente não tô tendo mais. E agora eu tô em TPM. A minha pele deveria estar muito pior se fosse nos meses anteriores, né? E eu também tô continuando a usar esse ácido azelaico aqui. Sinceramente, nesses 2 primeiros meses, esse ácido azelaico aqui não fez nenhuma diferença. Talvez agora, né, ele ajude com a manutenção, né, e com a redução da intensidade das manchas. Não sei, vou voltar agora no próximo mês na dermatologista e vou conversar com ela, mas o ponto que eu quero chegar é, enquanto eu não descobri a causa e comecei a tratar a causa do problema, eu não tive melhora. Então, assim, por isso que é tão importante a gente buscar ajuda médica, né? Ajuda especializada, orientação profissional. Porque às vezes a gente está sofrendo com uma coisa, não consegue resolver e gasta rios de dinheiro, porque, né? Fica desesperado às vezes, né? Principalmente com esse negócio de acne, de pele e tudo mais. Gente, é uma barra, sabe? Tanto física quanto emocional, você aguentar aquela situação. Né? Tinha dias que eu não queria sair de casa, porque primeiro que doía, assim, doía de eu existir, assim, sabe? Doía meu rosto inteiro tava inchado, sabe? Segundo que, poxa vida, tava horrível, sabe? Tinha hora que eu não me sentia bem e às vezes eu tinha que cobrir aquilo para sair de casa, às vezes eu não conseguia nem gravar, sabe? Porque eu não conseguia aplicar nada no meu rosto. Poderia ter resolvido antes? Poderia, se lá nos Estados Unidos eu tivesse conseguido já fazer esse diagnóstico e ter certeza que eu ia precisar voltar para o anticoncepcional. Porque as estratégias alimentares, não sei o que, não resolveram, sabe? Tipo, ajudaram tão pouco, sabe? Eu acho que justamente porque eu já tava no momento que tava meio que já em crise lá, o negócio já tava meio avançado, sei lá. Então, essa é a questão, sabe? A questão é que eu tenho essa síndrome dos ovários policísticos. Não vou ficar explicando exatamente o que é essa síndrome, porque, né, eu não tenho competência para isso. Eu sei aquilo que eu sei, porque li, aprendi, não sei o quê, mas com relação a esse tipo de coisa, a gente tem que ouvir de pessoas que realmente têm experiência, sabem do que estão falando, né? Falando nos termos certos. Então, eu vou deixar aqui para vocês vários vídeos de médicos, alguns artigos, né, alguns sites que explicam, né, o que é esse problema, quais são os sintomas e tudo mais, que eu posso dizer aqui algumas coisas que vocês sabem, é acne, crescimento de pelos, onde normalmente a gente não tem muitos pelos, né, então, por exemplo, no rosto, nos seios, aumento de peso, porque existe aí uma relação com a resistência à insulina. E esse ganho de peso, esse ganho de gordura, geralmente é uma gordura de forma mais localizada no quadril, no abdômen, né? Aqui no fofinho, né? Sabe aquele fofinho aqui, sabe? Então é ali cresce bem. E por outro lado, dificuldade para emagrecer também, que foi o que acontecia comigo anteriormente. Quer dizer, eu não sou uma pessoa, né, que nem eu falo pra vocês, eu não sou uma pessoa gorda, nunca fui gorda, mas assim, já passei por momentos em que eu estava bastante acima do meu peso. Eu já fiquei acima do meu peso mais de 10 quilos. E aí, na época que eu tava fazendo uma reeducação alimentar, voltei pra academia, tava fazendo um monte de exercício, dieta, tava tipo, eu tava tendo uma melhora muito legal em várias partes do corpo. Só que na região abdominal não tava. Eu não conseguia perder medidas na cintura, no quadril, sabe? Eu perdia medida em todo o corpo, menos ali. Falei pra minha nutricionista, falei, olha, tem essa suspeita, né, de ovário policístico. Será que faz sentido? Ela falou assim, faz sentido. Aí ela trocou a minha dieta na época, né? E reduziu um pouco o carboidrato, adicionou suplementação com ômega 3, fez alguns ajustes ali na minha dieta
E aí eu vi uma melhora assim significativa. Em um mês eu consegui, sabe, diminuir as medidas ali da minha região abdominal. E o melhor, eu me sentia muito mais disposta, sabe? Eu me sentia muito mais ativa, muito mais com mais energia. Então, realmente alguma coisa estava errada, né? Só que na época eu não sabia exatamente. E é agora que eu sei, né, eu tenho que retomar tudo isso. Tô tentando retomar, né, os exercícios e a dieta e tal, não sei o que, não sei o que lá. Não estou conseguindo muito direito ainda, porque, né, algumas de vocês sabem que eu passei umas semanas em Ribeirão Preto e tudo mais, então, né, só comendo, só comendo. E eu falei pra vocês, né, que antes eu não tava ligando que eu tava acima do peso, só que assim, um dos tratamentos pro ovário policístico, além do anticoncepcional, além da alimentação com menos carboidratos, é o emagrecimento. Porque o lance é o seguinte, o excesso de hormônio que tá ali, né, ou sei lá, a porcaria dos hormônios que não devia estar ali, tá te atrapalhando, o que eles fazem? Eles ficam acumulados na gordura. Então, assim, quanto mais gordura você tiver no seu corpo com relação à massa magra, é tudo uma questão de composição corporal, não é tipo, tem essa gordurinha aqui, porque não sei o quê. Não, gente, calma. Então, assim, apesar de eu estar bem comigo mesmo e tudo mais, por uma questão de saúde, eu preciso reduzir a porcentagem de gordura no meu corpo, para que eu faça com que o meu metabolismo, que o meu organismo se livre desse excesso de hormônios e eu me sinta melhor, meu corpo trabalhe melhor. Então, gente, é basicamente isso que aconteceu comigo, o que eu tenho feito. E acredito que daqui pra frente só vou ficar melhor, né? A pele só vai ficar melhor e tudo mais. Já tô sentindo mudanças na minha pele, já tô sentindo que ela tá ficando menos oleosa. Mas olha, gente, não tem preço, sabe? Não tem preço você se livrar de um problema que você tá tendo e que tá mexendo com você e que tá impactando a sua vida, de você fazer as coisas e tudo mais, né? Eu sempre mostrei aqui meu rosto pra vocês porque eu acho que a gente tem que ser positivo, a gente tem que, né, tipo, se sentir bem na própria pele. Então eu vinha mostrar meu rosto pra vocês e principalmente na hora de testar as bases, porque, poxa vida, né? A gente não tem a pele perfeita. Então, assim, eu acho super importante fazer esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo de teste, mostrar mesmo o que tá acontecendo, mostrar mesmo a condição da pele e em que condição você tá testando aquela base. Mas, assim, eu não sei por que eu conseguia vir aqui na câmera, fazer os vídeos, mostrar o rosto e tudo mais de uma forma mais leve, mais tranquila, mas quando eu tava vivendo a minha vida real, no dia a dia, tinha horas que eu não segurava não, desabava, eu não queria sair, eu chorava. Várias vezes aqui em casa, eu chegava pro meu marido e chorava no colo dele, sabe? Porque eu tava desesperada, eu tava com dor, eu não sabia o que fazer. Aí não podia comer nada, a alimentação tinha que ser sem carboidrato, sem doce, sem nada, sem nada, sem nada. E quando eu comia ficava pior, sabe? Tipo, eu comia um doce e saía, explodia mais ainda. Foram meses difíceis, principalmente esses últimos meses aqui que eu voltei pro Brasil. Além de tudo, o emocional mexe muito, né? Com esse tipo de coisa, com os hormônios, né, na verdade. E aí, na hora de voltar, várias coisas aconteceram e acabou que, sabe, afetou bastante o meu emocional. E também por causa de clima, sabe? Aqui é muito mais úmido, a gente acaba ficando com a pele mais oleosa, né, mais quente, enfim. Então, eu nunca fiquei com a pele tão ruim quanto a partir de setembro. Tudo acaba desajustando. Então, assim, tava tudo desajustado, tava tudo estranho, sabe? Mas agora que, né, tá tudo mais tranquilo, né, as coisas estão encaminhadas, o tratamento tá fazendo efeito, tá voltando o entusiasmo, sabe? Tá voltando querer fazer as coisas, sair, sabe? Porque antes eu tava, tipo, depressiva, mesmo. Então, assim, é um problema muito sério, porque ele vai além da aparência, sabe? Não é só, tá com o rosto feio. Não, não é só isso, sabe? Tem muito mais coisa. Que você pensa, que você sente a dor e tudo mais, e às vezes você não consegue resolver aquilo. Então, por isso que eu falo, se você tá tendo um problema parecido com esse, tá tendo muita espinha, muito problema na pele e tudo mais,
vai procurar um médico que consiga te passar os exames certos, que consiga te orientar de forma correta e que você consiga o tratamento mais apropriado para o seu caso. E não fica sofrendo, sabe? Se você percebeu que passou um mês, passou 2 meses, tá igual ou tá piorando o problema, vai atrás, porque às vezes alguma coisa não tá legal, alguma coisa tem que mudar, ou se tá com algum problema mesmo, que precisa ser resolvido no médico. Então, isso que a gente tem que focar, tratar a causa do problema. Bom, gente, então é isso. Essa daqui é a 4ª vez que eu gravo esse vídeo. Das outras 3 vezes eu não consegui editar e botar no ar, porque eu não tava bem, eu acho, sabe? Eu não queria e sei lá. Hoje eu me sinto muito melhor, sabe? Me sinto muito mais confiante de falar do assunto, sabe? E que realmente eu tô vendo melhora, né? E que a minha perspectiva é de uma melhora ainda maior a partir daqui, né? Porque antes era difícil de ver melhora, né? Era difícil de ser positivo e falar assim, agora tá tranquilo, vai melhorar, beleza, sabe? Eu não tava com esse estado de espírito, né? Eu tava com o estado de espírito tipo assim, só acredito vendo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me deixar um comentário aqui se você já teve problemas com acne, se você tá tendo problema com acne, tá bom? E o que você fez pra resolver, né? O que aconteceu. Se você ainda não é meu inscrito, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos e também ativa as notificações para sempre saber quando eu posto, tá certo? Então, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!